Eu nem acredito que eu tô aqui finalmente gravando esse vídeo de... Acabou, sabe? Tipo, esse vídeo dizendo eu escrevi um livro que eu consumiria. E isso foi o maior desafio desde o começo, quando eu comecei a escrever essa história. Uma das coisas assim que eu achava mais difícil de encontrar num livro até hoje fosse um livro que cada página que você virasse, você sentisse relevância naquilo. E não só um autor querendo dar volume num livro, numa obra. E foi assim um período de 1 ano aí, muito angustiante, porque enquanto eu escrevi o livro eu não podia me dedicar muito a revoltirinhas, justamente por eu ser pai, né, por ter 2 bebezinhas. E não foi muito racional, assim, foi realmente aquele último grito de... sei lá, sabe, quando você vê o animal acuado, que ele tá realmente assim prestes a morrer. E isso que eu andei vivendo, né, essa experiência de morar sozinho, com a minha companheira, com as minhas filhas. É uma ironia muito cruel, né? Você tem que proteger alguém, mas se matando para isso. E eu acho que foi esse apelo, assim, esse instinto de sobreviver por dentro que fez eu me agarrar a essa história, apesar de não ser muito prudente. Eu falo assim que normalmente as histórias de fantasia uma pessoa ela pega para tentar sonhar, para tentar sair da realidade, né? E eu acho que o mais inquietante assim, que me impressionou quando eu reli a obra inteira, quando eu vi que ela estava pronta, é que eu notei que eu senti que eu estava num sonho. Mas quando você chega na última página e você termina essa obra, você descobre que você estava acordado o tempo inteiro. Eu tô vendo que nos tempos de hoje está acontecendo uma distorção muito grande de conceitos. É estranho, sabe? Você vê coisas que antes eram questionáveis, atrocidades humanas que todos, assim, a gente pensava isso nunca deveria acontecer, não importa por qual objetivo, hoje está sendo requestionado, assim, ao absoluto. Os conceitos de bondade humana estão completamente postos em xeque. Parece uma campanha de naturalização da barbárie, da atrocidade. Uma coisa que eu noto é quão fácil é as pessoas se esquecerem. Quão fácil é elas entrarem num vórtice de persuasão, sabe, induzidas, que a gente se acha tão distante assim dos primitivos, sabe, dos tempos antigos, e na verdade a gente está com o pé lá o tempo todo, a gente está sempre prestes a pular para essa. E a pergunta também é o que impede a gente de realmente fazer esse salto para uma época tão distante, tão nefasta. O mais desafiador foi conseguir criar esse cenário onde ele convidasse você a pensar e ao mesmo tempo fosse uma aventura, fosse uma coisa emocionante, tivesse ação, sabe, balancear essas coisas. O livro diagramado vai ter por volta de 320 páginas, 310. Eu encontrei assim um cara muito bom de Belém, chamado Lucas Winker. E o que foi mais legal assim, de ter encontrado com ele e conversado sobre esse projeto, além dele ter gostado, né, da premissa, foi que o estilo que ele se sente mais confortável em fazer é exatamente o que eu precisava no livro. E isso é muito raro. Normalmente quando você precisa contratar o serviço de um artista, você tem que meio que distorcer ele para suas necessidades. Dessa vez não, dessa vez eu encontrei alguém que exatamente quem ele é, a essência dele, batia com a essência desse livro. Eu fui atrás de alguém que fizesse a narração dela, que fosse alguém que ficasse realmente bom, não fosse só uma pessoa lendo. E eu encontrei um dublador muito bom. E aí eu também pensei, poxa, assim como o livro tem esse lado do texto e da imagem para dar essa imersão, agora eu tenho um narrador, mas eu acho que deveria ter alguma coisa equivalente à imagem para a narração. E aí eu lembrei do meu grande amigo Rodrigo Vaz, que ele trabalha já há alguns anos com a parte de edição de áudio. E eu ouvi assim alguns audiobooks com esse tipo de efeito que tentasse simular, né, essa atmosfera sonora. E eu achei muito ruim, porque eram superproduções, mas ao mesmo tempo os caras exageravam muito no áudio. Ficava assim... parecia que a trilha sonora competia com o narrador. E tudo que o narrador falava, qualquer tipo de detalhe, ele colocava o som. Então ficava muito estranho, sabe? Parecia um Windows 95, versão audiobook, que tudo faz barulhinho. E eu falei pra ele isso, né? Eu queria que fosse uma coisa lá no fundo, sabe? A pessoa estivesse ouvindo a voz do narrador e alguma coisa começasse a mexer com ela. Uma trilha sonora sutil que fosse crescendo, mas que não competisse com a voz do narrador.
e ao mesmo tempo, em momentos cruciais, houvesse algum som que desse a sensação de que a pessoa está imaginando aquilo. E foi absurdo, porque é uma descrição super, assim, abstrata, né? E o Rodrigo, ele conseguiu exatamente isso. Ele conseguiu chegar nesse ponto. Eu espero realmente que esse projeto dê certo e que essa história chegue até você. Porque foi uma parte importante da minha vida e tem o melhor de mim, sabe? Eu me preparei basicamente por mais de 20 anos da minha vida para escrever essa história para você.